Olá, hoje nós estamos com a Márcia Bittencourt, que é jornalista, formada pela Faixa no Rio de Janeiro, atua há 20 anos em produção de audiovisual para TV, cinema, publicidade, em especial em pesquisas de personagens reais na linha de entretenimento e documental. Ela tem como experiência, ser produtora de conteúdo e pesquisadora de personagens no canal da GNT, nos programas Super Bonita, Que Maravilha, Olho Mágico, e também trabalhou como produtora de documentário Menino 23, no diretor Belisário Francá. É isso, né, Márcia? Belisário Franca. Franca. Belisário Tá Franca, é. Muito obrigada. Também gostaria de dizer que a Márcia foi minha colega no primeiro grau, E eu estou muito feliz com essa experiência da gente estar conversando hoje, Uma pessoa que eu tenho muito carinho e sempre tive, e é uma baita de uma oportunidade, assim, da gente se aproximar nesse momento. Então, muito obrigada, Márcia, pela tua disposição, em estar falando conosco hoje aqui, e para ajudar os nossos orientandos, assim, a ver o que eles querem, o que eles podem ter nessa carreira de jornalismo, de publicidade. Acho que a gente vai abrir um pouquinho agora, acerca da vida da Márcia, da trajetória dela profissional. Então, tá, vamos começar. Eu queria muito te agradecer esse convite. É uma experiência muito rica e eu acho que é muito bacana a gente poder trocar e, com sorte, ajudar algumas pessoas também a refletir um pouquinho sobre as suas escolhas profissionais. Enfim, já está sendo uma alegria. Vamos perguntar assim, voltando um pouquinho, alguns aninhos atrás, Márcia? Como foi a tua escolha profissional lá no teu ensino fundamental, O que tu acha que pode ter te influenciado para que tu tenha seguido esse caminho? Bom, indo bem para trás, assim, eu sempre fiz teatro e dança. Foram duas coisas assim que sempre permearam a minha vida, assim. Eu sempre fui muito ligada a essa expressão mais artística. Mas chegou num determinado assim, momento da minha vida, mais ou menos acho que é a hora que a gente começa realmente a se encaminhar profissionalmente, Eu nunca fui bailarina profissional, enfim, e mais ou menos com os 17 anos, que eu acho que é quando a gente começa realmente a se encaminhar para isso, eu que sou uma pessoa extremamente autocrítica, tenho assim a minha reguinha lá em cima, eu imaginei que eu talvez não tivesse todas as ferramentas para ser a atriz que eu imaginava que eu tinha que ser, ou a bailarina que eu achava que eu tinha que ser. E aí eu fui ver dentro desse universo Então, assim, continuando, como eu estava dizendo, quando eu estava com 17 anos e entendi mais ou menos que eu não ia ser a grande atriz que eu estava imaginando, ou também não ia ser a bailarina, mas eu queria alguma coisa dentro do universo de humanas, porque é a fonte da onde eu bebo, eu fui me ouvir e entender quais eram as minhas características que poderiam ser usadas nesse sentido. Eu sempre escrevi muito bem, sem falsa modéstia, assim, eu acho que eu sempre me expressei muito bem. E sempre gostei muito de gente. Eu sabia disso, assim, eu sabia dessas duas coisas, sabe? E aí eu falei, cara, eu acho que o jornalismo pode ser o meu caminho, porque talvez através dele eu consiga contar as histórias das pessoas e de uma maneira com a qual eu me identifique, sabe? E foi assim que eu fui para a faculdade, já com quase 19 para 20 anos, mais ou menos, o que, no meu caso, eu achei que foi uma coisa boa, porque a sensação que eu tinha é que eu estava num caminho mais assertivo. Eu tinha tido tempo para me conhecer e para entender quais eram as minhas características que poderiam ser úteis nessa faculdade, E foi assim que eu fui me encaminhando. Então, assim, foi dessa forma que eu entrei para o jornalismo, Mas muito consciente também, Vanessa, assim, justamente por ter uma consciência de quem eu era, da maneira como eu gostaria de me expressar na vida, assim, eu também tinha muita certeza que eu não seria jornalista do factual. Eu não seria a repórter de economia, por exemplo, Eu era muito mais a pessoa do entretenimento, sem nenhum preconceito. Assim, eu sempre achei que o entretenimento, ele
sempre te traz outras camadas. E quando a gente está falando de conteúdo humano, quando a gente está falando de pessoas, né? E eu acho que o entretenimento, foi muito mais para um caminho documental. É muito rico você, seja através de um programa de beleza, ou de gastronomia, ou de decoração, enfim, você descobrir histórias tão interessantes e de certa forma, mexer um pouquinho no coração dessas pessoas, nas histórias dessas pessoas. Então, assim, eu vi sempre o entretenimento como uma ferramenta não só de diversão, mas de reflexão e E de isso para emoção. ti foi antes, inclusive, de tu entrar na faculdade de jornalismo, tu já tinha essa ideia, né? Que era por aí que tu irias? Sim, Uhum. eu acho que, assim, a faculdade, a experiência acadêmica, para mim, era muito importante. Eu queria ter isso, né? Não só como base do jornalismo, das matérias afins, mas eu queria, assim, conhecer os meus pares, eu queria trocar com as pessoas, eu queria entender, assim, qual era o meu núcleo, sabe? Com pessoas criativas, eu acho que isso é muito importante também dentro daquilo que eu faço. A conexão com pessoas que comungam das mesmas ideias e que vão trazer coisas novas com as suas experiências, enfim. Uhum. Então essa troca dentro da faculdade foi essencial, assim. Posso. E aí eu acho que isso foi, claro, fala. Não, parece assim que tu já sabia de alguma forma as tuas habilidades, os teus desejos, os teus talentos, e a faculdade veio como uma ferramenta para que tu pudesse usufruir disso tudo na tua área profissional. Eu acho que a faculdade, ela te ajuda a lapidar algumas coisas que não estão tão bem formatadas dentro da tua cabeça. Então eu acho que tá em contato com gente, tá em contato com os conteúdos todos que envolvem a faculdade de jornalismo, e tá num ambiente que propicia a troca e a criatividade, me ajudaram muito a enxergar por onde eu queria caminhar no jornalismo. Né? O que eu queria fazer com as minhas características, com as coisas que eu aprendi ali, enfim. E aí eu vi que o audiovisual, ele seria a minha expressão, né? Que eu queria fazer, na época eu queria fazer TV, né? E agora, enfim, a gente conta com várias outras plataformas audiovisuais que te permitem também dar o teu recado, passar a tua mensagem, colocar luz em histórias que precisam ser contadas. Então, então foi ali, né, nesse momento na faculdade, nessa experiência, que eu vi que eu seria essa profissional, sabe? E com o que eu iria lidar e como eu iria me expressar. E tu, durante a faculdade, já estava trabalhando nessa área? Como é que foi, assim? No final da faculdade, sim. Nos últimos períodos, e aí eu tive duas experiências interessantes, assim, era uma coisa que eu queria colocar. Eu acho que dá, sim, para tu te organizar tranquilamente para trabalhar enquanto tá estudando. E eu acho, e claro, isso vai depender muito do cenário de cada um, né? Cada aluno da faculdade vai sentir o que é possível colocar dentro do seu esquema de vida. E eu acho que uma coisa legal, assim, sei, talvez uma sugestão minha, é que esse período é a hora de você se experimentar. Eu acho que você vai poder se experimentar a vida inteira, mas para decidir pelo menos um caminho inicial, isso é legal, assim, porque você tem a oportunidade, sei lá, de fazer estágio dos mais diversos, né? E entender, principalmente, o que você não quer. Então, assim, eu tive duas experiências muito boas. Eu fui pesquisadora numa biografia na época da faculdade e que foi assim uma experiência bizarra de rica. Eu morava dentro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, assim, pesquisando o início da vida daquele biografado. Então, isso foi muito legal. E engraçado como é que aí era pesquisa, né? E eu acabei virando pesquisadora, né? E tive uma experiência com assessoria de imprensa, profissionais que eu respeito tremendamente, mas que definitivamente eu não sirvo para isso,
Assim, eu não seria uma boa profissional dentro da assessoria de imprensa. Então, isso também é interessante, né? Você se dá a oportunidade de transitar em alguns ambientes para ver se você se sente bem com aquilo, para ver se você vai ser feliz fazendo aquilo, ou não, né? Então, eu acho que isso te ajuda, É né, a sair fazer a escolhas questão do mais imaginário, assertivas. né, Márcia? Assim, a gente sempre tem uma fantasia de como vai ser. E depois, quando a gente vai para a realidade, né? É bom vivenciar, como tu está Exatamente. falando, para dizer, ó, como a gente falou antes, né? Saber dizer os nãos também é muito É. importante, né? É. E você soltar esse sonho, né? Abrir mão, assim, dessas ideias tão, às vezes, tão fantasiosas e tão glamorizadas, enfim. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de muita dedicação, a gente está falando de abrir mão de coisas, às vezes, na tua vida para poder fazer melhor o teu trabalho. Então, assim, é importante essa experiência para você colocar o teu pezinho mais no chão, né? E entender assim o que realmente está implicado naquela função que você acha que você escolheu, né? Acho que é ótimo. Vamos ver outra perguntinha. Eu acho que tu já falou um pouquinho assim, Vamos. mas vamos lá, sobre dentro da faculdade, né, as experiências boas e ruins. Acho que tu já falou bastante assim Uhum. no que diz respeito às tuas Sim. experiências, que tu deu não e o que tu disse sim, né? Aham. Mas ela atendeu as expectativas quando tu resolveu fazer jornalismo? Foi atendida as expectativas? Fala um pouquinho sobre isso. É engraçado, assim, eu acho que. Perdão, tem um. Ah, não, voltei, Ok, desculpa. sem problema. É... Deu uma sumida aqui. Eu acho que eu não tinha. Eu estava tão feliz de ter entrado para a faculdade, que eu não tinha. Acho que pela primeira vez na vida, agora pensando sobre isso, eu não tinha tantas ideias pré-concebidas a respeito da faculdade, tá? Então eu fui muito de peito aberto, porque eu estava muito afim daquela experiência, né? Então eu vejo muito mais pontos positivos, e eu acho que eu fui mais atendida nesse sentido, do que se eu for parar para pensar em alguma coisa negativa que eu nem sei se tem. Assim, porque eu acho que a experiência ela é muito válida, né? E você também ajuda a conduzir essa experiência, né? O aluno, ele faz a faculdade também. Então a maneira como cada um vai absorver aquilo e aproveitar aquela experiência é muito particular, né? Então, eu estava muito feliz assim com essa questão da troca. É um universo muito plural, muito diverso, que abre assim demais o teu olhar assim para as coisas, porque você encontra com pessoas que têm todo tipo de experiência, de vivência pregressa, enfim, você faz contatos, você é inspirada por alguns professores, então eu acho que eu estava realmente assim muito aberta para Isso é esse bem processo. legal, Então eu né? A posso te gente dizer que então eu acho que eu posso te dizer assim que no geral foi uma experiência muito mais feliz do que eventualmente frustrante, assim, não Mas eu as tuas vejo expectativas, né, considerando a tua personalidade, as tuas expectativas também estavam abertas, não estava aquela coisa estavam, rígida, né? eu Então, tu teve eu não estava sucesso também por hermética. conta de ti mesma, né? Da maneira que tu lidou com essa É, experiência. eu acho que sim. E é isso, assim, sabe? Eu não queria colocar a faculdade dentro de uma coisa fechada, sabe? Dentro de uma ideia pré-concebida. Não, eu fui livre para aquilo, Uhum, né? E entendendo, conforme os semestres foram passando, de que maneira eu conseguia tirar proveito daquilo, né? uhum. E Então, eu acho que no aproveitando geral, assim, eu acho que fala. o que tu está colocando, que é interessante a gente pensar assim, não sei se tu conseguiria nomear todas agora, mas tu teve muita oportunidade dentro do jornalismo, né? O jornalismo abre um leque de muitas áreas de atuação. Tu poderia dizer um pouquinho sobre elas, assim? E um pouco Posso, sobre claro. o teu direcionamento, né? Para a área que tu foi Tá. hoje. Eu acho assim, eu acho que o jornalismo, ele realmente é uma carreira
que te abre tantas possibilidades, e cada vez mais, conforme os anos foram avançando, né? Que é uma carreira, assim, na minha opinião, extremamente longeva, atemporal, porque você tem os conteúdos, eles se sucedem diariamente, então as possibilidades de você fazer várias coisas dentro de toda uma engrenagem, seja de um programa, seja de um documentário, enfim, ela é realmente muito ampla e muito diversa. O que eu acho muito bacana, porque você pode se especializar em determinadas coisas, você pode focar numa determinada função e aí ir se desenvolvendo cada vez mais dentro dela. Quando eu comecei na televisão, eu fazia o que a gente chamava na época de produção de conteúdo, né? Então, assim, eu fui direto trabalhar dentro de um programa de televisão, onde a gente não só tinha a parte de desenvolvimento de convidados, né? Que eram convidados que se alternavam entre o que a gente chama de anônimos e também pessoas que já tinham já tinham uma visibilidade na mídia, né? A gente fazia uma combinação desses dois fatores, mas também a gente tinha um comprometimento muito grande, sempre teve, sempre vai ter, de passar a informação da maneira mais responsável possível. Então eu fazia essa parte de construção de conteúdo, né? Conforme as coisas foram se desenvolvendo e mudando, e aí a gente teve uma abertura muito maior para histórias reais, aí eu fui me especializando nessa busca por personagens, que a gente chama por personagens reais, né? Mas de caráter mais documental nos programas. O que foi, assim, extremamente rico. Você poder descobrir histórias de pessoas não conhecidas e que precisavam também ter luz e que precisavam também ser contadas, né? Então, assim, eu acho que dentro dessa função de pesquisa de personagem, você vai trabalhar desde documentários, você pode trabalhar em publicidade, porque a publicidade também se abriu para contar histórias reais, né? Aí você vai trabalhar nos reality shows, né? Que a gente vê, que a gente pode chamar esses programas, né? Hoje em dia, porque todos eles têm a sua dose de realidade dentro do seu conteúdo, né? Quando você está contando histórias de pessoas que a gente ainda não conhece, né? Então, assim, é um campo, assim, vastíssimo. Você pode ser pesquisador de biografia, você pode ser, né, de biografias que precisam ser contadas também, então você pode também ser um escritor. E aí, claro, dentro do factual de jornalismo, que é o que eu não faço, o factual que eu chamo é o noticioso, você pode também, meu Deus do céu, assim, tem um tem campo... muita área, né? Tem muita área, né? Porque a gente está trabalhando com notícia, com informação, com conteúdo humano, e isso, a meu ver, assim, é inesgotável, porque sempre vai ter o que dizer, sempre vai ter o que contar, sempre vai ter quem descobrir, né? Até a próxima pergunta seria como é que tu vê o mercado de trabalho, e eu tô vendo que, pelo que tu tá dizendo, tu vê o mercado com muita riqueza, muita fertilidade por aí, né? Muito amplo. Exato. Eu vejo de uma forma muito positiva. Eu não estou dizendo que é facílimo, que é tudo acontece de uma forma muito tranquila. Não é isso. Mas eu vejo de uma forma tão plural e tão diversa, e cada vez mais, né, os meios de comunicação e o público se abrindo para essa diversidade linda que a gente tem, né, de histórias, eu acho que é inesgotável. Eu vejo hoje em dia, e com bons olhos, e de uma maneira muito positiva, é que o fato de que a gente hoje conta com outras plataformas e outras ferramentas para você criar o teu conteúdo audiovisual, eu acho que hoje em dia, assim, eu vejo que você tem mais recursos para ser ouvido
e para fazer com que os teus projetos aconteçam, né? Então, as limitações que eu via no meu início de carreira, porque o mercado era mais... não é formal que eu quero dizer, mas porque era um mercado mais restrito em função da gente não ter tantas ferramentas e nem tantas plataformas para existir. Eu hoje vejo isso de uma forma muito bacana e muito possível, né? Então, Democratizou assim, mais, né? Talvez. Hoje é mais com aberto, certeza, né? Uhum. com certeza. Então, hoje em dia, você faz filme de celular, entende? Então, isso é muito legal, assim, você poder se expressar, você poder dar voz à tua imaginação, aos conteúdos que você gostaria de ver discutidos, às pessoas que você gostaria de conhecer e entrevistar, de diversas formas que antes a gente não tinha, né? Até isso que a Então, gente eu está vejo... fazendo, né, Márcia, hoje. Exato, olha Conversando, né? isso, né? É, que Quando que a gente riqueza, né? imaginou que... Exato. Então, assim, eu acho que... Então, eu vejo, assim, de uma forma... Eu sou positiva, assim, para trabalho. Eu acho que eu sempre me vi de uma forma... Eu acho que sempre vai dar certo. Eu tenho essa... Eu tenho um pouco isso, assim, na minha Esse personalidade, otimismo, né? sabe? Essa alegria, Tenho, esse tenho. Eu entusiasmo, tenho... melhor dizendo. Eu tenho. É engraçado isso, assim. Eu acho que por eu ter a oportunidade de lidar com tantas pessoas diferentes, com tantos temas diversos, né, tantos assuntos, você acaba ficando com um olhar muito fresco. Então, assim, em tudo que eu me desafio, que eu me proponho a fazer, tem tanta novidade sempre, tem tanta informação nova, né? Porque, obviamente, a gente não é especialista em todos os assuntos, não tem como isso acontecer. Então, você aprende o tempo inteiro, né? Uhum. Eu acho que daí já vem uma outra questão, que é como tu te Me mantém fala. atualizada, né? Tá, Da tua área, assim. acho, Acho que é tem a legal ver com isso que falar tu está sobre isso. dizendo, né? Muito, muito, muito. Eu acho que, como eu faço um trabalho muito específico, que é a pesquisa de personagens reais, enfim, na maioria das vezes você não tem como antecipar o assunto do próximo projeto. Então você não necessariamente, claro que eu tenho a minha riqueza, a minha bagagem, as minhas experiências, enfim, mas você tem que saber que você vai aprender muito ao longo do projeto, se envolvendo com aquele tema, estudando aquele assunto, estudando aquelas pessoas, né? Buscando mais informações a respeito daquilo que você está tratando naquele produto, naquele projeto, naquele programa ou filme em específico, né? Isso faz parte da tua entrega, tá? Mas uma coisa que eu penso que é muito importante é você estar atento e você estar aberto a consumir conteúdos que te enriqueçam de alguma maneira. Seja pela história, seja pelo formato daquele conteúdo. A gente tem uma pluralidade de conteúdo, de formatos muito grande hoje em dia, né? Seja pela fotografia daquele filme ou daquele documentário que você queria ver, porque o assunto te interessou, mas na verdade ele tem tantos outros elementos de arte ali, que podem enriquecer o teu trabalho, o teu próximo projeto. Outra coisa que eu acho importante, tá atento ao que está acontecendo no meio que você escolheu de trabalhar, né? Veja um pouco os outros programas, veja um pouco os outros filmes, leia sobre determinada coisa que te interessa e que você acha que em algum momento aquilo pode te dar uma ideia bacana para alguma outra coisa que você vai realizar mais na frente, né? Converse com as pessoas do teu mercado. A gente faz muitos amigos ao longo da vida, né? E como a gente está trabalhando num mercado que é muito humano, as pessoas se apoiam muito, a gente vira muito... A gente é muito parceiro quando a gente está trabalhando nos projetos. Ouve as outras pessoas do mercado
que estão tendo experiências diferentes, que ocupam lugares diferentes do que você ocupa, né? Tenta olhar para isso e entender para onde a gente está caminhando, que movimentos o mercado está fazendo, ou aquele teu nicho específico, né? Então, acho que isso é uma maneira de você se manter fresco, de você se manter atento, de você se manter com o teu olhar aberto. Sabe, Márcia, te ouvindo agora, de acordo com as pesquisas, né, algumas habilidades que vão ser exigidas mais ainda nos próximos 10 anos, né? Uma delas é a flexibilidade, a criatividade, né? Várias habilidades que tu está falando a teu respeito, que tu já vem desenvolvendo isso, naturalmente, né? Então, me parece que uma das dicas, assim, que eu estou ouvindo tu dizer é, vamos ser mais flexíveis, né? Vamos deixar de ser menos rígido, vamos estar aberto para aquilo que as novidades estão trazendo, o que o mercado está trazendo, o que a vida está nos colocando, né? Nos desafiando, para que então a gente esteja preparado para as novidades e não seja assim, ó, aquela coisa toda certinha, né? Tudo tão cartesiana, né? Eu concordo, e assim, e dentro desse universo, né, da criação e do conteúdo, eu não vejo como ser diferente, né? A gente não pode se fechar. Então, porque você perde quando você faz isso, né? E uma coisa que eu venho pensando a respeito, aí para as pessoas mais jovens, assim, é muito louco você já poder falar sobre isso, né? Olhar para trás e você ver que você tem 2 décadas de experiência, mas eu acho que, assim, eu vejo que às vezes a gente ficava muito focada em ter determinada experiência. A experiência, ela vem, e ela vem com você realizando, com você fazendo, com você se jogando nas oportunidades. Então, você vai crescer nesse sentido fatalmente. O que eu acho fundamental é isso que tu está falando, é o desenvolvimento de determinadas habilidades humanas e pessoais para que você esteja pronto para abarcar uma experiência técnica que vai vir. Entende? Então, às vezes, assim, não é você ser absolutamente, tecnicamente capacitado para realizar aquele trabalho. Mas se você for humanamente capacitado e tiver características pessoais, características humanas interessantes e que te possibilitem transitar de uma maneira flexível por aquele trabalho, eu acho que isso já é uma grande coisa, sabe? Você vai absorver essa experiência de uma forma muito mais eficaz e provavelmente você vai dar um melhor resultado. E vai Então fazer você não sentido, né? Vai fazer sentido para a nossa Exato. vida. Não é uma coisa que esteja artificialmente Não manipulando, é né? mecânico. Isso. Não dá para você engessar esse processo. Né? Você tem que fazer esse processo da forma... Eu estou falando a palavra humana 815 vezes, mas é porque eu não vejo outra forma de fazer de exercer essa função que não seja de uma forma realmente muito com características que sejam da tua pessoa, sabe? Coerência, né? A gente falou um pouco sobre isso antes. Sim. Eu falar aquilo que eu vivo, eu me experimentar e estar coerente com tudo isso, né? Não ser uma pessoa dividida em vários papéis. Claro Não tem que a como. gente tem papéis, mas dentro de uma coerência, de uma integralidade, né, Márcia? Mais ou menos isso. É por aí. Acho É que por aí. sim. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Claro. Como tu integra, né, a tua vida profissional para a tua vida pessoal? Opa! Isso é bem interessante de colocar. Assim. Como a gente estava falando, às vezes, de uma idealização, um pouco... A idealização por si, pelo que eu entendo, ela já é meio fora da realidade. Então, assim, você precisa entender que dentro das tuas escolhas, você vai abrir mão de coisas. Mas você não precisa abrir mão de tudo. Você precisa organizar. Então, eu acho que assim, a organização e o comprometimento real com a escolha que tu está fazendo
São dois pontos bem importantes. Dá para você conciliar a vida pessoal com o profissional? Dá sempre, com certeza. Mas você vai ter que entender o que está implicado nessa tua escolha profissional, né? O audiovisual, que é o lugar da onde eu posso falar, ele é um mercado, um meio muito intenso. A gente trabalha muito. E a gente trabalha muito porque a gente quer dar um resultado de cada vez mais qualidade. Então são muitas horas de trabalho. São horas de trabalho, são horas de pesquisa, são horas de gravação, para quem participa de gravação, enfim. Então você tem que saber que existe, que às vezes você vai trabalhar final de semana, por exemplo, né? Que você vai ter que negociar com você a administração do teu tempo e a tua dedicação para aquele trabalho, né? Mas, por outro lado, isso é uma coisa que eu acho que eu tenho visto conforme a minha experiência, é fundamental que você tenha o teu lazer. Que você tenha o teu lazer, que você tenha os teus relacionamentos pessoais, porque isso tudo vai te fazer uma melhor profissional. Fato. Às vezes agora a gente, claro, está num momento muito complexo mundial, mas sair, por exemplo, ou fazer coisas que te deem prazer, possibilitam, inclusive, os insights profissionais, né? Porque você está em contato com outros conteúdos, você está tendo outras experiências, você está trocando ali com os teus amigos ou com o teu parceiro, enfim. E ouvir o outro contando as experiências ou escolhendo conteúdos para você consumir que vão te enriquecer de alguma forma, vão acabar te fazendo pontes muito interessantes no teu trabalho. Você vai chegar em outros lugares porque nossa, eu participei de tal coisa ali, eu estava inserida em uma diversão que eu achei que era pura diversão, mas nunca é só isso. Então, assim, eu gosto muito de bater nessa tecla. Assim, eu trabalho muito, eu adoro trabalhar. Eu sou muito tomada pela paixão do trabalho, sabe? A gente percebe, mas é preciso... Tô até entusiasmada com o teu trabalho. Eu sou muito entusiasmada. Contagia. E eu defendo personagem, assim, eu vou nesse lugar, assim. Mas eu acho que conforme eu fui amadurecendo, eu vi o quanto é importante você também ter os teus momentos de lazer, o quão é importante você se enriquecer de outras formas para que você seja uma profissional mais inteira. E para que você possa render de uma forma, inclusive, mais produtiva. Então, eu acho isso. Uma outra coisa que a gente conversou e que eu acho importante falar é você se cercar também no teu entorno de pessoas que te compreendam, que acolham as tuas escolhas e que te admirem. Porque isso diminui a quantidade de conflitos e faz também com que você fique mais confortável para aqueles momentos em que você vai precisar passar mais horas no trabalho. Se dedicar com paz de espírito, sabe? Com a tua cabeça tranquila, de que você não vai ter um problemão depois em casa ou com os amigos ou com a família. Então, como eu estava falando, assim, eu acho que você se cercar de um entorno de apoio, de compreensão e positivo é muito importante também. Assim, eu acho que isso faz com que isso faz com que você fique mais leve para o trabalho. Isso faz com que você fique mais tranquila com relação às tuas escolhas. Porque você tem do teu lado pessoas que compreendem e admiram a tua dedicação,
o fato de você abraçar aquele projeto, abraçar aquele trabalho. Então, eu aprendi também, ao longo da vida, que você ter os teus parceiros pessoais ali do teu lado, com esse grau de generosidade, também é bem importante, né? Para que a tua vida fique mais, para que a tua vida consiga dar suporte, tua vida pessoal dando suporte para tua vida profissional, né? Seria um encontro, né, Márcia? A gente ter Sim, a o gente nosso não é lado. uma coisa só, Exatamente, a integralidade do ser né? humano, né? Atividade física, Exato. boas relações, um bom trabalho, tudo isso faz parte, né? O que tu está dizendo estejam atentos às pessoas que a gente escolhe, não só as profissões que nós vamos escolher, né? Para que a gente conviva com pessoas e que isso faça parte de uma vida satisfatória, né? Feliz. Saudável, né? Saudável. Em que você equilibre as questões do trabalho, as questões pessoais, o teu lazer, enfim, a tua saúde mental, tudo isso é primordial, é ferramenta para você estar bem, para você estar produtivo, para você estar atento, porque as coisas vão vir, né? Então você tem que estar no teu eixo. Claro que isso é o melhor dos mundos, a gente sabe que às vezes isso não é possível, a gente vai ter que lidar com as adversidades, mas se você puder minimamente cuidar desses fatores e estar atento aos desequilíbrios para você poder ir ajustando e melhorando a qualidade da tua vida em todos os sentidos, aí realmente eu acho que E é o assim, bacana, assim, é o como eu ideal. te falei no início, assim, né, Márcia, a tua fala, ela é muito coerente, né, com as coisas, com a tua vida, assim, e dá pra gente perceber que existe um autoconhecimento bem grande teu contigo mesmo, assim, tu veio trabalhando isso, não foi algo que tu chegou onde tu estás simplesmente sem nada, né, bom, veio uma Não, de iluminação e eu... jeito nenhum. De jeito nenhum. O E autoconhecimento acaba sendo primordial para essas escolhas, para a gente entender o que que eu quero, o que que eu não quero, para os meus limites, para o limite do outro, né? Mais ou menos isso. não, e assim, na estrada da gente, né, não ter a ilusão de que a gente não vai dar cabeçada, de que não vai doer, né? Então, assim, através de experiências que nem sempre são boas que você vai descobrir quais são os teus limites, quais são as coisas que você consegue flexibilizar. Ah, isso aqui eu consigo flexibilizar. Isso aqui a gente dá um jeito, né? Vai adiante, ultrapassa, enfim. E quais são as coisas que eu não vou negociar? Porque isso vai me fazer muito mal. Isso vai na contramão dos meus valores, daquilo que eu acredito, daquilo que eu julgo que seja uma coisa boa para mim e para os outros. Então eu acho que assim, quando eu falo de atenção, quando eu falo de estar atento, eu sou uma pessoa extremamente analítica, né? E crítica, bastante. Mais comigo até do que com os outros. Mas tu ter um olhar crítico para ti e para os ambientes onde tu está inserida é muito interessante e tem um valor grande, porque eu acho que isso vai fazendo com que tu fique uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteira, né, mais no teu eixo e com certeza uma profissional melhor, sabe? Sabendo quais são as tuas características, melhorando coisas que você pode melhorar, porque você sempre vai poder melhorar, né? Se dando a oportunidade de melhorar. Então eu acho que essa atenção ao todo é muito importante. É mais não só uma conversa que a gente está tendo aqui sobre uma profissão, a gente está falando sobre um projeto de vida, né? Está falando sobre os Sim, resultados de uma carreira profissional, uma carreira pessoal, né? sim. Legal. Deixa eu ver alguma outra perguntinha aqui. Em relação, a gente falou um pouquinho sobre isso já também, mas em relação assim, como ser mulher nesse mercado, né? Essa sensibilidade que tu havia me comentado, falar um pouquinho sobre isso também. Tá. Eu vejo, eu acho que a gente está num momento muito interessante. Como eu tenho esse arco de tempo dentro da televisão,
é muito bacana você poder acompanhar as mulheres ganhando cada vez mais espaço, né? E eu estou tendo a sorte de trabalhar com equipes em que existe muito mais equilíbrio nesse sentido, né? Onde as mulheres estão ocupando funções que a gente imaginava que eram mais masculinas, por exemplo, né? Então, é uma satisfação muito grande você ter contato com mulheres tão interessantes, com histórias de vida, de luta, tão enriquecedoras e que precisam ser mostradas e que precisam de oportunidade tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras, né? Porque a gente tem profissionais incríveis no mercado, né? E que bom estão ganhando cada vez mais lugar e cada vez mais espaço, né? Então isso para mim é muito bonito assim de acompanhar. Nesses 20 anos de carreira, eu posso te dizer que tem diferença, né? Os lugares que as mulheres estão ocupando são cada vez mais importantes, cada vez mais fundamentais. A voz da mulher. Não tem como você viver dentro de uma sociedade em que só um lado é ouvido, né? E quando eu te falo de mulher, eu falo de histórias fortes, de uma luta muito importante, de pessoas que precisam de lugar, que precisam de voz, que precisam de espaço. A gente não faz uma sociedade minimamente decente se a gente não tiver voz para todos, entende? E esse olhar É nisso que eu também, acredito. acho que está dizendo também o olhar que se tem para a mulher, que o olhar que se tem para o ser humano em geral, né? Não é só um lado que vai ser desenvolvido, são todos os lados da sociedade, né? Exato, exato. E eu acho que numa sociedade em que você tem espaço para a voz do outro, você tem uma sociedade muito mais saudável, muito mais igualitária, muito mais generosa, muito mais humana. Pelo menos assim, eu acho, eu gosto de ser veículo disso, sabe? De ser, de dar voz, de poder dar voz e lugar de fala para essas pessoas que durante muito tempo não foram ouvidas. Então acho que a gente está nesse momento. E eu acho legal a gente pensar assim, porque dá um exemplo assim meu, né? Exemplo de pessoas, vamos dizer, que não estão na mídia, né, Márcia? A gente está ali trabalhando dia a dia e tal, e para nós é comum estar no dia a dia trabalhando sem às vezes nem pensar. Agora te ouvindo, tu é uma das responsáveis para a pessoa comum ser vista, né? Ser olhada, saber que ela existe, tem um espaço e que o espaço dela é importante na sociedade. Então é interessante ver que o papel também do jornalista é mostrar, né? É registrar todas essas nuances que tem dentro da sociedade, né? Não só o dia a dia da gente trabalhando, mas é também ser mostrado e ver como é que vivem essas pessoas, né? Eu achei agora um insight que eu tive, assim. Teve um insight. Né? A função de um jornalismo, assim, é muito interessante isso. Eu acho isso, assim, se não for o maior, é um dos grandes privilégios, assim, da minha função. A oportunidade de ouvir tantas histórias incríveis ao longo do processo de pesquisa. É claro que eu gostaria de fazer, enfim, 250 episódios de um determinado programa, a gente não consegue mostrar tudo que a gente gostaria, mas, assim, quão enriquecedor esse processo de você ouvir essas histórias, ouvir essas pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, o que elas têm para te passar, o que elas estão sentindo, de que maneira elas processam determinadas coisas, né? Determinados acontecimentos, as marcas que aquilo vai deixando, de que maneira elas elaboram e tantas vezes transformam aquilo em algo
de superação, em algo positivo, e viram inspiração para outras pessoas. Isso eu acho uma coisa muito legal. Assim, o fato da televisão ou dos outros meios estarem mostrando cada vez mais histórias reais, isso gera no espectador, isso gera no resto da sociedade, que também passa por isso, uma identificação com aquele conteúdo, com aquela história. Porque você vê que não está acontecendo só contigo. Com aquela pessoa que está ali, dando aquele depoimento na televisão, também acontece. De que maneira ela administrou isso? De que maneira isso impactou ela? De que maneira isso a transformou? Será que eu posso, de repente, pegar um pouco dessa experiência, disso que eu estou ouvindo na televisão, ou em qualquer outro meio, e fazer alguma coisa de bom para mim? Tentar olhar de uma forma, tentar olhar para a minha história de uma forma diferente e ver o poder que eu tenho, né? De me transformar, né? As possibilidades, exatamente. Então, assim, eu que pude ver isso acontecendo na televisão, eu acho bárbaro, assim, o fato de você ter essa possibilidade, de você conhecer tantas histórias e de você jogar luz, né? Jogar ali a câmera em cima daquela pessoa que precisa ser ouvida e que tem o que dizer, que tem o que passar e que pode inspirar outras pessoas no sentido da transformação, né? Então isso é muito emocionante, assim, é muito humano, né? tocante. Falando muito de humano. novo aquela palavra, mas é muito De novo, a humano nossa isso, palavra né? de ordem, né? E não dá para deixar de falar, né, Márcia, que quando tu fala do teu trabalho, assim, como tu tá fazendo a pesquisa de personagem, acho que seria esse o termo, né? Me corrija se eu estiver errada. É muito Não tá similar, certíssimo. é uma atividade de psicólogo, né? A gente também dá luz, a gente também ouve, claro, com um olhar técnico, com um ouvido técnico, para poder auxiliar a pessoa e ajudar a pessoa a se desenvolver, evoluir, né? Mas o que tu tá me dizendo é que tu também olha para a pessoa, tu também vê o sentimento dela e tu mostra isso para o mundo, né? Ó, como essa pessoa fez. Eu vi uma similaridade aí, né, com as profissões de psicologia e da pesquisadora de personagem, assim, eu achei muito legal. Sim, eu acho que tem, assim, eu acho que uma das características da pesquisa de personagem, eu acho que é a sensibilidade, né? Eu acho que você tem que ter em ti esse traço forte, né? Eu me emociono muitas vezes com as histórias que eu escuto, porque a gente está falando com gente, com pessoas que estão vivendo aquilo, que estão sendo impactadas pelas suas experiências, né? Que querem te contar uma coisa muito interessante que aconteceu com elas, que querem dividir, que querem compartilhar. Então eu acho que esse processo de pesquisa, você tem, eu pergunto muita coisa, eu questiono muita coisa, mas eu escuto muito, porque é o momento, como numa terapia, daquela pessoa externar coisas que talvez ela não conte para as outras pessoas. Ou que talvez ela não tenha se dado conta da importância daquilo que ela viveu, né? E se abrindo, às vezes, com um jornalista, com uma pessoa, com outro profissional, ela se sinta até mais confortável nesse ato de ser ouvida, né? Então, eu acho que tem isso, assim, tem um pouco da psicologia envolvida, né? Tem que ter, Acho né, que sim. uma escuta mais preparada para a gente, né, perceber as nuances, assim, da fala, né? É uma escuta atenta, né? Uma escuta Exatamente, muito legal. focada. Quando eu estou conversando com uma pessoa, enfim, seja pelo telefone ou estou entrevistando presencialmente, eu estou focada nela, né? Eu quero tirar o melhor daquele momento, daquela experiência, daquela história. Que informações são essas que essa pessoa tem, né? Como tu falou, que nuances essa personalidade traz, né? É muito rico. O ser humano é muito rico.
É maravilhoso, né? A gente é suspeita para falar porque a gente trabalha com gente, né? A gente Oh, gosta, né, das pessoas. Não, e foi assim, e foi uma escolha consciente, né? Então, assim, tipo, eu escolhi trabalhar com gente. Então, assim, o ser humano é multifacetado, assim, de uma maneira que tu não imagina, né? Quando tu começa realmente A se a ter aprofundar. contato com gente, a se aprofundar, e claro, e conforme o assunto, conforme o tema de cada projeto, então, assim, meu Deus, é É muito assunto que não criativo, termina né? mais, né? É. Olha, eu tô adorando a nosso bate-papo. Eu acho que tá sendo Eu muito também. rico. Tá parecendo que a gente tá Que bom. numa conversa, né? Tá muito Um gostoso. bate-papo, né? É, Eu fico feliz, eu fico feliz. que bom. Deixa eu te fazer uma última pergunta, assim. Não, Tá? aliás, Fica estão à faltando vontade. duas. Primeiro, a tua Tá. rotina de Hum. trabalho, né? Durante um dia, assim, durante Aham. Aham. uma semana, porque como tu falaste que trabalha com projeto, mas nos dá uma ideia, mais ou menos, assim, como é que funciona. Bom, eu acho que a gente sempre começa pelo briefing do projeto, né? Então, assim, primeiro entender o que realmente você vai buscar, tá? Em termos de conteúdo, em termos de personagem. Então, o básico é você ter, assim, boas reuniões, seja agora remotamente, né? Antes presencialmente, enfim, para que você possa tirar o máximo de informação para definir melhor essa tua busca, tá? Para entender que personagens a gente está procurando, que tipo de conteúdo a gente quer trazer, de que maneira a gente pode ser mais assertivo nesse sentido. E mais do que isso, para que eu também possa montar a minha argumentação, o meu diálogo com essas pessoas, né? Então, entendendo muito bem o projeto que eu estou fazendo e quais são as implicações de uma participação nesse projeto, eu consigo conversar com a pessoa de uma maneira muito mais real, com as informações que ela precisa ter, até para que ela decida se isso é uma oportunidade feliz ou não no horizonte dela, né? Então, assim, a primeira coisa é amarrar esses detalhes e amarrar a minha argumentação, as informações que eu vou poder passar para essa pessoa com relação ao projeto que eu estou fazendo, tá? Então, isso é a primeira coisa. Depois, eu acho que aí é um momento já meu, assim, de entender a busca e de criar as minhas estratégias para começar a levantar e chegar nessas pessoas, nessas histórias que eu gostaria de encontrar, né? E aí, eu acho que isso vai de cada profissional, vai de cada pesquisador, né? Entender quais são os mecanismos que vão te fazer chegar no melhor resultado, né? Hoje, e aí enfim, você tem ferramentas múltiplas, né? Os teus contatos, lógico, né? Os contatos que você acumulou ao longo da tua vida, as tuas fontes, os teus insights, baseado no tema que eu estou buscando, eu vou por aqui ou eu vou por ali? Eu vou conversar com tal pessoa, vou conversar com não sei quem, sabe? Para que eu possa chegar nesses personagens, né? E aí começa um processo que para mim é o processo mais delicioso de todos, no momento que você começa a descobrir essas pessoas e a chegar nesses primeiros resultados, o meu dia é basicamente pendurada no telefone, tá? Porque aí eu vou conversar com essas pessoas no sentido de apresentar o projeto, né? De dizer, olha, estou fazendo o programa tal, a ideia é essa, apresentar todas as informações, como eu tinha falado antes, para a pessoa ver o que ela sente com relação a isso, né? E aí, conforme for, eu sempre falo assim, que eu ligo para marcar de ligar, sabe? Porque, assim, primeiro a gente apresenta o projeto, a gente se entende nesse momento, e aí depois eu vou realmente passar mais um tempo com essa pessoa, fazendo inicialmente uma pré-entrevista, para que eu possa conhecer a história dela, né? E é o que eu mais gosto, assim. Dependendo do projeto, a gente faz isso presencialmente, mas tem sempre o primeiro contato por telefone,
que é bem intenso, que dura bons minutos aí, para a gente poder entender a história de cada um. E aí, conforme for, a gente vai avançando na pesquisa, né? Mas inicialmente tem esse contato de longas horas pelo telefone, conversando com um monte de gente, descobrindo histórias riquíssimas e entendendo por onde a gente vai caminhar dentro daquele projeto. Então, um dia meu é basicamente isso, né? E aí, conforme for, depois desses contatos todos que eu tive, dessas histórias que eu fui acumulando, e cada pesquisador tem a sua maneira de registrar isso, né? Tem a parte dos relatórios também, enfim, eu faço um relatório muito detalhado a respeito dessa conversa que eu tive com as pessoas, né? Para que eu tenha isso registrado e tenha elementos para que depois, em equipe, a gente decida por onde caminhar e de que maneira esse projeto vai seguir, né? É um dia intenso meu, assim, É bem de pesquisa e que dura. E aí complexo, né? E outra coisa também que eu percebi... bastante, né? Não, que me parece que o trabalho em equipe para ti é uma coisa diária, né? Não é? Não se trabalha sozinho. Você trabalha com uma série de pessoas, cada uma nas suas especialidades, né? Especificidades, vou dizer assim. E em conjunto depois Sim. faz toda a obra de arte que vocês fazem, né? Mas é interessante que tem, como eu te falei quando eu fui ver a tua apresentação, tão preciso assim a tua função, como deve ter outros profissionais também com funções bem específicas, né? Sim, sim. E tudo isso é uma engrenagem, sabe? Então, assim, eu acho que é muito. É claro que o trabalho de pesquisa, ele tem os momentos mais solitários, porque você precisa se dedicar a ouvir o outro, né? A escrever sobre aquilo, enfim, cada um tem a sua maneira de condensar as informações. Mas a gente não faz nada sozinho. Ainda mais numa engrenagem de televisão, por exemplo, né? De televisão, ou de cinema, enfim, de uma engrenagem audiovisual. Você está muito encaixada com os teus colegas, né? Eu fazendo um bom trabalho de base, o roteirista vai poder fazer um trabalho bonito em cima disso, porque ele tem ali todas as informações e essa troca é muito importante, né? Eu conseguindo fornecer bons personagens, isso tudo vai favorecer o resultado final, né? Da mesma forma que um bom roteirista vai poder tirar o melhor daquilo que eu estou apresentando, um bom diretor vai poder contar lindamente aquela história, e tantos outros colegas que são envolvidos nesse processo, né? Então, assim, é ter muita consciência de que realmente a gente não faz nada sozinho, né? E essa troca em equipe, para mim, eu não sei trabalhar diferente disso, porque não existe, assim, é muito importante você trocar. É óbvio que eu vou ter dúvidas ao longo do processo, né? Então, assim, é muito importante que você tenha condução, que você tenha troca, que você tenha esse contato com a equipe, né? Porque são pessoas, cada um com as suas expertises e com o seu olhar, né? E às vezes você está enxergando uma determinada nuance, que outra pessoa vai ver aquilo de algum outro jeito e vai conseguir fazer lá assim, a interpretação dela de uma forma que você não viu com o teu repertório, né? Então só melhora, só Cresce, né? acrescenta. Cresce o fato de você trabalhar com equipes e boas equipes, Claro. né? Eu tive a sorte na vida assim profissional de trabalhar com gente muito bacana, com pessoas não só capacitadas tecnicamente, mas com seres humanos muito interessantes e pessoas que jogam muito para cima, sabe? Que jogam junto, que entendem a coisa como trabalho em equipe, sabe? Que Então isso importante. é fundamental para dar certo, sabe? Você trabalhar com pessoas que sejam
que sejam boas e generosas nesse sentido. Eu acho que um bom exercício para você identificar as tuas capacidades e o teu potencial dentro de uma determinada carreira é justamente você listar. Eu adoro uma lista, adoro um caderno, enfim, você escrever ou pensar a respeito dessas tuas características, das tuas características que podem ser, que podem te ajudar na tua profissão, né? Então, seja a tua sensibilidade, a tua comunicação, a tua capacidade de trabalhar em equipe, de compartilhar, de dividir, de trocar. Então, eu acho que esses pontos, eles são fundamentais para te nortear nessa escolha, né? Porque tem determinadas características que não adianta forçar, né? E eu acho que você se conhecendo, você fazendo esse exercício de autoconhecimento generoso com você e verdadeiro, você consegue chegar em respostas muito mais assertivas, entende? Peraí, eu acho que eu não tenho essa determinada característica. Tem coisas que você pode desenvolver e que você vai desenvolver ao longo da vida. Mas tem outras características tuas que são, assim, divisores de água entre uma profissão e outra, né? E é preciso considerar isso, né? Para fazer uma boa escolha e para você ser feliz com essa escolha, né? Aproveitando a tua fala, né? Na nossa orientação profissional, a gente faz testagens, aplica instrumentos, trabalha com questões transgeracionais, né? Vamos ver pai, mãe, avô, tios, primos, porque tudo isso acaba influenciando com esse intuito que tu estás dizendo. Vamos ver quais são as tuas habilidades naturais, né? Quais são as tuas potencialidades, quais são os teus desejos também, que isso é bem importante, né? Para poder juntar e ver quais são as formações, as faculdades, as profissões que está de acordo com aquilo que tudo aquilo que tu já vem trazendo, né? Que eu acho que é mais ou menos isso que tu está dizendo. Mas sim, não é bem isso, coisa que a gente não vai desenvolver, né? Porque não é da tua natureza isso. E a gente tem que ser generoso. Eu gostei dessa tua fala também, generoso com a gente mesmo, né? E dizer, ok, tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que é isso, assim, você se olhando de uma forma generosa e realista, fica tão menos pesado, sabe? É claro que a gente vai se cobrar, ser um profissional melhor, ser uma pessoa mais interessante, enfim, ao longo da vida. Essa cobrança, ela é genuína, né? Ela é justa. Mas eu acho que você não pode se obrigar a virar uma outra coisa contra a tua natureza em detrimento de uma coisa que você projetou e que não contempla o ser humano que você é. Vai ser um sofrimento sem fim, né? Então, assim, eu acho que... pontual, né? Bem... Até os mais jovens, né? Que muitas vezes têm aquelas ideias assim, tipo... quero ser tal coisa por causa de dinheiro, ou porque meu pai quer, né? Abrir um pouquinho. A profissão, ela tá mais para um instrumento para a gente se realizar, encontrar nosso sentido de vida, do que ao contrário, né? Eu não tenho que me adequar àquela profissão. As coisas têm que caminhar juntas, né? Tem que fazer sentido para que seja adequado e agradável e bom, né? Não, e assim, e tem em mente que você vai passar, assim, boa parte da tua vida se relacionando com essa escolha. Então, tem que fazer sentido, sabe? Tem que ir ao encontro da tua natureza e não contra ela, né? Exatamente. A gente não tem... Não, se possível, claro, assim, é óbvio que a gente está falando... cada um tem o seu universo, cada um tem o seu contexto socioeconômico, inclusive, né, que também tem que ser levado em consideração, mas na medida do possível, fazer escolhas que sejam o mais parecidas com a tua alma possíveis, né, para que você realmente, para que você viva melhor, né, viva de uma maneira mais condizente com aquilo que você é, né, porque senão realmente a dor é muito grande, né.
E Eu acho que não faz muito sentido. isso já seria o conselho, né? Que a última pergunta seria essa. Qual é o conselho que tu tem que dar, que tu gostaria de dar, né? Para quem pensa em fazer jornalismo, o que que tu acha? Uhum. Eu acho assim, esse seria um conselho, uma sugestão, na verdade, que eu daria para qualquer pessoa que está nessa encruzilhada aí, né, de escolher a sua profissão, né? Eu sou, parece que às vezes eu acho que a gente tem que fugir um pouco de questões práticas e ir mais para questões humanas mesmo, no sentido de, por exemplo, se ouvir. Eu acho que assim, o que eu posso dizer hoje para as outras pessoas é que elas se escutem. E principalmente escutem a sua intuição. A gente tem essa ferramenta forte que às vezes a gente não dá assim tanta atenção, e que, pelo menos na minha experiência, todas as vezes que eu não escutei a minha intuição foi meio desastroso. Então, eu acho que na hora de você fazer lá a tua listinha de potenciais, de características, se perguntar se perguntar assim, eu vou ser feliz fazendo isso? Isso vai me fazer bem? Uhum. Eu vou conseguir realizar isso de uma forma que eu, no final do meu dia, fique orgulhosa de mim, assim, fique confortável com esse lugar que eu estou ocupando, né? Sem perder o preço a ser pago de vista, porque a gente vai pagar um preço pelas nossas escolhas, né? Sem romantizar tanto assim a profissão, né? Que tem o seu lado duro, do esforço, do trabalho, do desafio, que é difícil, né? São questões difíceis para a gente lidar. Mas eu acho que é isso, assim, essa pergunta para mim ela é essencial. Eu vou ser feliz? Isso vai me deixar bem? Isso tem a ver com a minha natureza? Essa profissão aqui que eu estou cogitando, ela precisa de que características exatamente? Eu sei ouvir? Eu sei questionar? Eu me emociono? E aí agora eu estou falando especificamente, né, da minha função, né? Isso é muito mais importante do que você ter uma experiência ou uma vivência técnica da coisa, né? Eu acho que a gente vai se profissionalizando e melhorando nesse sentido. Você vai ficando cada vez mais técnico, cada vez mais equipado, conforme você vai passando de um projeto para o outro, de uma vivência para outra, né? O teu olhar ele vai se enriquecendo, você vai ficando mais potente tecnicamente, mas você não pode deixar de considerar as tuas características pessoais dentro disso. Te perder, Então, eu acho que né? essa é a primeira coisa. Parece que tu está dizendo assim, ó, te mantenha contigo mesmo, né? Te respeite, te olhe, tenha amor próprio. E o resto a gente vai dando Muito. conta, né? O resto vai vindo, né? É para isso que você vai ter trocentos anos pela frente, né? Para ir melhorando, para ir se capacitando. Mas tem coisas que você não... Tem coisas que tem que estar dentro de ti, né? É isso, é se ouvir, é dar espaço para a tua intuição, é viver dentro da tua verdade. Quais são os teus valores? Que projetos são esses nos quais tu quer te engajar e quer botar o teu nome lá depois? Entendeu? É sempre ter isso em mente para que você possa construir uma carreira feliz, né? E um profissional feliz, um profissional satisfeito, fatalmente ele vai dar muito mais resultado, né? A gente sabe disso, né? O resultado que você vai dar, ele vai ter muito mais qualidade, porque ele tem verdade, né? E te ouvindo falar, a tua empolgação, o teu entusiasmo, a gente percebe, assim, eu percebo que tu fez escolhas sempre considerando a tua qualidade de vida, o teu projeto de vida, né? Não foi uma coisa isolada, assim, vou fazer tal coisa, vou não sei o quê. Não, é todo um conjunto
de questões que tu foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Poderia dizer isso? Eu acho que, assim, a gente nem sempre acerta, a gente exagera em alguns momentos, às vezes precisa de uma, sei lá, você não está conseguindo determinado resultado, porque não é assim, né? Assim, você vem com o briefing e as coisas brotam, né? Então, assim, às vezes naquele dia você não vai dar o resultado esperado, mas você tem o dia seguinte, né? Por isso que a gente trabalha com prazos também, né? Então, eu acho que você tem que saber que você vai errar, que às vezes você vai ter que trabalhar mais, que é isso, você vai comprometer um final de semana teu, né? Você não estará na praia no sábado, né? Quando podia, enfim, quando dava para ir à praia. E você saber que também em outra semana da tua vida você vai estar mais tranquilo, você vai ter um espaço para fazer determinadas coisas. Então, assim, no momento em que você escolhe uma profissão como essa, é você fazer aí o teu malabarismo do teu jeito para poder equilibrar qualidade de vida e trabalho. Né? Então eu acho que aos poucos você vai entendendo isso. Óbvio que tem momentos que a gente vai precisar trabalhar mais, vai precisar dar um gás, enfim. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas daqui a uns dias, mais lá na frente, enfim, você faz alguma coisa bem legal, bem Que gostosa, compensa. que vai dar essa equilibrada, né? Que vai Com dar certeza. essa compensada. Acho que é isso. Eu acho que tá Né? ótimo, Márcia, assim, eu estou muito Ai, que feliz com esse nosso bom! bate-papo, com a nossa aproximação, né? Porque Ai, que realmente delícia! também estou Ah. muito feliz com esse nosso bate-papo, acho que tem Nossa, muito eu tô a... demais, porque é tão legal, assim, você, depois de uma história, você refletir sobre ela, né, e você poder passar um pouquinho, assim, da tua experiência adiante. Eu não me coloco nesse lugar, assim, de dona da verdade, de verdades absolutas, de dar 1000 conselhos. Eu acho que cada um vai achar o seu caminho sempre, né? Mas como eu sou uma pessoa de troca, eu amo fazer isso, seja profissionalmente, seja com os meus amigos, né? Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisinha, ou sempre se dá conta de algum determinado, putz, esse detalhe aqui talvez seja uma coisa para eu pensar. Porque isso acontece muito comigo também. Eu aprendo demais através dos outros, né? Então, eu amei esse convite, adorei conversar contigo. E sempre que tu precisar de mim, precisar refletir, pensar, eu adoro, assim, é uma expressão que eu amo. Pensar junto, vamos pensar junto sobre isso? Então eu acho que isso sempre é um caminho, sabe? De chegar num lugar melhor. Ai, que lindo, muito obrigada, estou muito feliz mesmo, muito agradecida, acho que Ai, vai que eu ajudar tenha bastante. ajudado. Com certeza, é um exemplo de vida, assim, é uma história, uma trajetória profissional, mas também fala muito da Márcia, né? Então é um exemplo. Muito, Muito obrigada. muito, com certeza. Não dá para dissociar as duas coisas. Não dá, né? Tudo junto. Muito Querida, obrigada. um beijo grande, fica bem. E no que eu puder contribuir, conta comigo. Pode deixar que eu entrarei em contato, sim. Muito Tá obrigada. bom.